Olá, meninas! No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito comentado atualmente. Nós vamos falar sobre jejum intermitente. E para falar conosco hoje, nós temos aqui a presença do Dr. Lucas Penchel. Muito prazer em tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Dr. Lucas? Tudo bem, Michele. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar o programa, que é inovador e vem com um propósito bem legal aí, que é trazer informação para esse público feminino, que hoje em dia é maioria aí, que se preocupa muito com essa questão. Busca muita informação, né? Bom, então, para a gente poder começar, nós vamos falar um pouquinho a respeito do jejum intermitente. Explica para a gente o que é de fato o jejum intermitente, e a gente sabe que existem vários períodos desse jejum, a partir de 12 horas em diante. Dá um pouquinho de detalhes para a gente. Então, o jejum intermitente, muitos falam que é uma dieta, mas na verdade é uma metodologia, onde foi iniciada com feitos estudos científicos em 1930, onde um pesquisador pegou cobaias, no caso ele utilizou macacos, e fez com que eles ficassem longos períodos sem alimentar, avaliando perfis hormonais, de colesterol, de glicose, dentre outros. Ao longo do tempo, foi percebido que todos esses animais apresentavam melhora de padrões de colesterol, de glicose, de cognição, imunidade. Mais tardiamente, novos cientistas fizeram estudos com humanos, e inclusive este grupo ficou cerca de 352 dias de jejum intermitente. Avaliaram-se vários benefícios para a saúde e alguns outros malefícios. Inicialmente, o jejum ele pode ser dividido aí entre 12 horas, 14, 16, 18 e 24. É uma progressão no caso? Exatamente, exatamente. São vários protocolos. Cada médico, cientista criou o seu protocolo. Sim. E todos unicamente com o mesmo objetivo, melhora da qualidade de vida. Mas a longo prazo foi perceptível que além de melhorar a qualidade de vida, várias pessoas alcançavam a perda de peso. E hoje é uma moda, muitas pessoas têm feito. Agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que alguns não têm indicação, outros não sabem como fazer corretamente. Nem só na internet fazem por conta própria. Exatamente. E a gente sabe que o que é remédio para alguns poderá ser veneno para outros, Sim, então, informação é tudo. E com orientação a pessoa pode iniciar tranquilamente. Um jejum intermitente, então, bem indicado. Indicado para um caso específico, para cada paciente. Exatamente. Na minha prática clínica eu vejo melhora impressionante de colesterol, algumas pessoas até mesmo retirando medicação. Então ela tem sido utilizada para ajudar no tratamento de diabetes, retirada de medicamentos de diabetes. Sim. Então o espectro para tratamento é muito grande. Vai desde um ácido úrico aumentado, dificuldade para dormir, estresse, irritabilidade, até o emagrecimento. E a questão do metabolismo? Porque nós entendemos e ao longo desse tempo, vários médicos colocam que o fato de você ter uma dificuldade para emagrecer está diretamente relacionada a você não se alimentar no período de 3 em 3 horas. Como é que fica o metabolismo no período que você está fazendo o jejum intermitente? Isso pode afetar de forma negativa o metabolismo? Pode atrapalhar, sim. Primeiramente, a gente tem que investigar as causas do metabolismo lento. Pode ser desde uma doença, hipotireoidismo, um sono de má qualidade, então pessoas que acordam de madrugada, são hiperativas, mexem muito ou dormem pouco, e também pessoas que ficam um longo período sem alimentar-se. Uma vez que alimento é fonte de energia, e quando a gente fica muito restrito à fonte de energia, o organismo é muito inteligente e como forma de equilíbrio, ele desacelera este gasto calórico. É mais ou menos uma analogia que eu faço. É como se a gente utilizasse um notebook o dia inteiro, sem oferecer energia a ele, no caso um cabo, Sim. E vai chegar um determinado momento que ele entra em modo econômico. Então a sua eficiência é totalmente comprometida. Ela cai. Exatamente. Então quem já tem metabolismo lento, déficit hormonal, alguma doença como o hipotireoidismo, já é sedentário, tem uma faixa etária um pouco mais avançada. O que você chama de faixa etária avançada? A partir dos 45, 50 anos é interessante investigar. Todas essas pessoas, esses indivíduos,
fazendo o jejum intermitente, em alguns casos, pode sim ter a questão do metabolismo comprometido. A gente sabe também que o jejum intermitente ele pode otimizar a produção de níveis hormonais. A gente já viu estudos inúmeros mostrando que com o jejum intermitente a produção de testosterona no homem é elevada a 10. Então multiplica por 10. E a testosterona, que é um hormônio anabólico androgênico, favorece o metabolismo. Então quem tem deficiência de testosterona, por alguma outra causa, faz o jejum intermitente, esses níveis podem subir, fazendo com que o metabolismo fique acelerado. Então tem que tratar, na verdade, cada caso e estar ciente que o jejum intermitente pode sim deixar o metabolismo lento em algumas pessoas. Coisa que é muito interessante, eu ouvi algumas pessoas, nós temos amigas, e algumas pessoas fazem atividade física dentro do jejum intermitente. E para malhar, todo mundo sabe, nós precisamos de energia, principalmente naquele período da manhã. Muita gente malha por volta das 6 da manhã. Como é que fica essa questão? Eu posso fazer atividade física fazendo o jejum intermitente ou não? Eu posso estar fazendo o jejum intermitente, eu tenho que trocar talvez, de acordo com o meu perfil, trocar o meu horário de atividade física, porque eu posso fazer o jejum, mas não estar adequada para malhar naquele período. Como é que é isso? Até o determinado momento não tem nenhum estudo que a gente fala randomizado, que é com muitas pessoas por um longo período e com dados que comprovem realmente a eficácia sobre praticar atividade física em jejum, fazendo o jejum intermitente. Por esse motivo a gente não indica muito, mas tem uma outra vertente, que é o aeróbico em jejum, que é quando a pessoa acorda pela manhã, não faz nenhuma refeição e vai praticar atividade física em jejum. Alguns estudos mostram melhora da questão de antioxidante, prevenção de câncer, melhora da cognição, memória, redução dos níveis de cortisol, melhora para a questão de produção endógena de hormônio, GH, testosterona, dentre outros. Mas fazer o aeróbico em jejum associado ao jejum intermitente é uma incógnita e a gente não costuma indicar isso com frequência, justamente pelo aporte energético. Sim. Então, ficar muito tempo sem comer, né, a gente não tem demanda energética. Sim. Algumas pessoas tendem a trabalhar, viajar, sair, fazer as suas atividades habituais e pela baixa demanda energética, fazer exercício associado a isso pode fazer a perda de massa muscular, né, pessoas que têm hipoglicemia tendem a fazer com que a glicose caia ainda mais, pessoas com pressão baixa, a pressão tende a cair mais, então todo cuidado é pouco. O aeróbico em jejum pode ser indicado, desde que não seja associado com o jejum intermitente. E a questão da massa magra, você tocou aí um pouquinho pra gente, como é que fica a questão da perda? A perda de massa magra fazendo o jejum intermitente tem esse risco? Tem esse risco em alguns indivíduos. A primeira fonte de energia nossa é a glicose, no caso ela é a glicose circulante. No déficit da glicose a gente utiliza glicogênio, que é no caso o estoque, onde é o glicogênio muscular, que é o que fica no músculo, e o glicogênio hepático, que fica no fígado. Quando a gente gasta a glicose circulante no sangue, gasta o glicogênio muscular e hepático, a gente começa a gastar gordura e massa. Mas se a gente trabalha, se a gente exercita, se a gente gasta além do recomendado, o corpo ele vai adaptar-se a isso. A gordura é fonte de vida, então a gente precisa de gordura para fornecer energia para o cérebro, coração, para o pulmão. Por esse motivo o corpo começa a gastar proteína, massa, para poupar gordura para o nosso organismo. Então, em alguns casos, a gente vê uma perda grande e considerável de massa magra. Nesse estudo mesmo, onde o indivíduo ficou 352 dias em jejum intermitente, ele perdeu gordura, mas perdeu também muita massa magra. E como é que a gente chega nesse meio termo? Há um processo de avaliação, por exemplo, a questão do jejum intermitente. Eu tenho um período para fazer ou ele se torna um estilo de vida? Para que não haja esse comprometimento, por exemplo, até da questão da massa magra. Geralmente ele torna um estilo de vida. Eu desconheço uma pessoa que começou a fazer jejum intermitente e falou, chega, parou. Ela geralmente muda o dia, muda o período de intervalo, faz alterações, mas abandonar, não. A sensação de bem-estar faz com que a pessoa... É muito grande e mesmo após perder peso, alguns querem continuar. Mas aí a gente tem que fazer a questão dos ajustes. Né? Pessoas com déficit
hormonal, tendem a perder mais massa magra durante o jejum intermitente. Então, primeiro, identificar a pessoa, estudar ela, saber o seu estilo de vida, idade, exames, para depois identificar qual o período de jejum que ela deve ficar, se deve ou não fazer 1, 2 ou 3 vezes por semana, mas de maneira geral, o que a gente indica é não fazer em dias consecutivos. Segunda, terça, quarta? Não. Dá um intervalo. Mesmo que seja por um período menor, por exemplo, de 12 horas, que é o inicial. Exatamente. O que a gente indica é dar um intervalo que seja de 1 dia ou 2 dias para estar fazendo, porque pode ter comprometimento na perda de massa muscular. Perdendo massa, o metabolismo fica mais lento. Perdendo massa, tem a questão de tendência a ter flacidez. Perdendo massa, expectativa de vida diminui, imunidade diminui. Muito sério. É muito complicado. Verdade. Doutor, explica pra gente, então, quem pode e quem não pode fazer o jejum intermitente. Eu digo isso até relacionado a algum problema de saúde, por exemplo, uma pessoa diabética, uma pessoa que tem um problema hormonal já diagnosticado, um problema de tireoide. Quem que pode? Quem está no grupo que pode e que não pode? E mais ou menos a faixa etária que a pessoa já pode procurar ajuda para dar início ao estilo de vida do jejum intermitente? Na verdade, não existem contraindicações absolutas, onde, olha, você não pode de jeito nenhum. Mas existem contraindicações relativas, onde alguns indivíduos que possuem doença têm que tomar muito cuidado e ter acompanhamento periódico de algum profissional. Pessoas que usam insulina, diabéticos, por ficar muito tempo sem comer, pode ter efeito rebote, hipoglicemia, ter algum outro problema, desequilíbrio. Por esse motivo, tem que fazer um acompanhamento. Pessoas com problemas graves renais, que tomam antihipertensivos, e esse período de jejum, a pressão pode ter um desequilíbrio, pode subir demais ou cair demais. Pessoas que não ingerem água com a quantidade ideal ou uma frequência ideal, que permanecem desidratadas por longo prazo, também pode ter esse comprometimento. Então, quem toma algum remédio todos os dias para controlar algum problema, deve, antes de tudo, passar por um profissional para receber orientação adequada. Para quem a gente fala que é rígido, está saudável, não tem doença nenhuma, os exames estão ok, a gente libera o jejum intermitente, mas começar sempre com um período menor, no caso, 12 horas. Se sentindo bem, não apresentando nenhum efeito colateral, aumenta gradativamente. Eu acompanhei nas redes sociais uma atriz, né, famosa que fez o jejum intermitente. Foi inclusive a primeira vez que eu ouvi falar a respeito do jejum, e acompanhei porque me interessei pelo assunto. E eu vi que ela fazia o jejum intermitente, porém, nos horários aos quais ela se alimentava, ela não tinha uma alimentação muito regrada, né? Então, você faz um jejum intermitente e ali você depois come muito carboidrato, muita gordura, proteína em excesso. Como é que é isso? Como é que fica o pós-jejum? Porque, na verdade, a pessoa que vem do jejum, ela deve, no início, eu acredito que até depois a pessoa se acostuma com aquilo. Mas eu imagino que, principalmente nas primeiras semanas, você deve encerrar o período de jejum com fome. O que ela pode comer? Eu sei que cada dieta, né, é indicada para um tipo de pessoa, mas assim, dê alguns exemplos para a gente do que é recomendado, se realmente sim comer o carboidrato ou não, como é que seria isso? Então, o jejum intermitente, como eu falei, ele tem um protocolo. Sim. E neste protocolo geral, é contraindicado em alimentos embutidos, enlatados, e principalmente carboidrato simples, refinado. Açúcar, sorvete, pão, biscoito, suco de frutas, enlatado, etc. Então, de maneira universal, não deve fazer esta ingestão. Mas depende muito do estilo de vida da pessoa. Por exemplo, ela faz um jejum intermitente de 12 a 14 horas e após esse jejum intermitente ela quer praticar atividade física. Por esse motivo, a gente coloca uma quantidade pequena de carboidrato como a primeira refeição para dar energia para ela executar a atividade física. Pessoas que fazem um jejum intermitente e no trabalho precisa ter um raciocínio rápido ou vai viajar, tem um gasto muito grande. A gente tem que fazer da mesma maneira. Mas se for seguir o protocolo no pé da letra, o mais eficaz, os estudos apontam, e na minha prática, onde eu vejo também, que é a seguinte maneira: após passar o período de jejum intermitente,
a gente mantém um intervalo de 4 horas em cada refeição. Exemplo, a última refeição, 8 horas da noite. A primeira, meio-dia do dia seguinte. Ela faz uma refeição meio-dia, uma às 4 da tarde e a última às 8 da noite. Fazendo a seguinte associação. Se ela quiser ingerir proteína, seja ela animal ou vegetal, exemplo, feijão, lentilha, frango, peixe, porco, ovo, ela só pode associar este alimento com vegetais e verduras. Vamos supor que no almoço ela faça essa associação. Sim. Uma proteína e uma verdura e legume. Se ela quiser ingerir carboidrato, tem que ser 4 horas após. E essa próxima refeição iria ser carboidrato com vegetais ou somente carboidrato isolado. Não pode ter essa associação carboidrato-proteína. E sobre as frutas, teriam que ser frutas ácidas, limão, abacaxi, acerola. Nada de banana. Não. Com frutas semiácidas, no caso, por exemplo, de morango, pêssego, algum outro. E, então, é bem estratégico, mas por conta de adesão, para algumas pessoas fica impraticável estar fazendo dessa maneira, mas é que seria a mais eficaz. É a mais correta. Existe, então, um horário específico para se começar o jejum intermitente, por exemplo, dentro dessa janela do dia? Ou não? Eu escolho o horário que eu quero começar. Por exemplo, eu quero começar às 18 horas. Ou não, eu quero começar ao meio-dia. Existe um horário específico ou ele é também adequado a cada tipo de rotina mesmo da pessoa? Então, o horário independe. O que tem que ser respeitado é o intervalo entre as refeições. Pessoas que acordam muito cedo para trabalhar, 5, 6 horas da manhã, a gente tenta fazer com que a última refeição dela seja mais cedo. 6 horas, 7 horas, para que ela não fique esse período longo da manhã sem comer, comprometendo assim o seu dia. Então, respeitando o intervalo, 12, 14, 16, 18 ou 24, a pessoa pode adaptar de acordo com a rotina dela. Pessoas que trabalham até tarde, meia-noite, 1 hora da manhã, ou tem outros compromissos. Se ela fizer a última refeição por volta de 6, 7 horas da noite, talvez ela não vai suportar. Então, talvez ela comece o jejum meia-noite. E aí faz a outra refeição, meio-dia ou 2 horas da tarde. Então tem que ver mais ou menos o estilo de vida, respeitando sempre esse intervalo, de no mínimo 12 horas. Tá. Tem alguma dica que você gostaria de deixar para as pessoas que querem iniciar o jejum intermitente? As dicas que eu dou é que realmente converse com um profissional, né? Porque a orientação vai de cada um. Se for começar por conta própria, comece sempre com intervalo menor, no caso de 12 horas. Não pratique atividade física no dia, tá certo? E qualquer efeito colateral vai ter que suspender ele. Quais são esses efeitos colaterais possíveis? Geralmente as pessoas sentem dor de cabeça, boca seca, irritabilidade, sonolência, fadiga. Mas isso pode se tornar uma adaptação? Sim. Aí tem um processo fisiológico que chama cetoadaptação, onde as pessoas sentem esses sinais e sintomas somente no início. Depois ela acostuma com aquilo. E aí, que é o mais legal, o efeito do jejum intermitente passa a ser ainda melhor. Ela vai começar a se sentir muito bem fazendo jejum intermitente. Sim. Então é comum ter os efeitos colaterais, porque o estilo de vida dela muitas vezes está desregrado. Ela come demais, come errado, e quando ela vai mudar, né, ela sente isso. Então toda mudança requer uma questão de adaptação. Sim. Então, se a gente for mudar, seja para bom ou para ruim, a pessoa vai se sentir mal, mas isso passa, né? A pessoa tem que estar consciente disso, que é só um período, mas logo, logo vai dar tudo certo. Bom, gente, o Dr. Lucas tem uma clínica aqui em Belo Horizonte, né? Fala um pouquinho pra gente do que você tem lá na clínica. Então, nossa clínica, ela existe desde 2013. Inicialmente, era só atendimentos na parte de nutrologia comigo. Sim. E aí ela tem tido uma ascensão, graças a Deus, muito grande. Hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, médico de esporte, ginecologista, dermatologista, biomédicos, esteticistas. Então, para quem quer emagrecer, ganhar massa, cuidar do sono, do estresse, fazer um check-up, prevenir doenças, a gente hoje faz tudo isso. Né? A gente atende pessoas dos extremos da faixa etária, sim, desde 2 anos de idade, 3 recém-nascidos, gestante, pacientes com perfil geriátrico. Então, hoje a demanda, os objetivos
são dos mais variados possível. Vocês estão com um grupo de emagrecimento, né? Exatamente, o grupo de emagrecimento que veio de uma ideia onde a gente tem percebido que o efeito sanfona é algo prevalente na maioria das pessoas que procuram perder peso. Um exemplo que eu falo que emagrecer é fácil, a questão é manter. Para você ter ideia, 80% das pessoas que fazem tratamento com remédio fitoterápico, homeopático, ganham peso após o término do tratamento. E este grupo ele vem com um propósito um pouco diferente. Captar pessoas que passam por este problema, que já estão desmotivadas, sem esperança, para justamente ter um encontro semanal, com muita energia positiva, muita motivação. Tem outros profissionais. Exatamente, onde é um grupo multidisciplinar, com nutrição, psicanalista, com eu da parte médica, onde a gente vai mudar o cardápio semanalmente para não ficar aquela rotina. Vai ter atividade física em grupo, informação, motivação, grupos de conversa. Então, onde todo mundo vai se ajudar e principalmente competir, onde os que obtiverem melhores resultados vão ser premiados com isso. Então, uma ideia muito nova, bem legal e que começa aí agora no mês de agosto e que todo mundo está bem empolgado. Com uma semana de divulgação, o grupo já encheu. E a gente já está com a ideia de estar abrindo novos grupos aí para o mês de setembro. A gente vai lá visitar esse grupo, conversar com as pessoas, conhecer a clínica, né? Bom, gente, o Dr. Lucas vai voltar para falar para a gente um pouquinho sobre o low carb, né? Mas de antemão já queria agradecer, né? Eu gostaria de pedir a vocês, se vocês tiverem dúvidas, deixem para a gente aqui embaixo os comentários. Vocês podem enviar também para o faleconosco@vocêsemprelinda.com. Siga-nos também nas redes sociais. Se você gostou do programa, inscreva-se no nosso canal. E a gente se vê no próximo programa. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!